Bom dia, boa tarde, boa noite, leitores e leitoras, curiosos aqui do canal, bem-vindos aos Segredos da Escrita. Sou Rafael, trazendo mais conteúdo para você sobre literatura. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre como usar furos de roteiro, né? O que acontece? O furo de roteiro, eu falei num dos vídeos passados, né? Que o furo, ele é o seguinte, ele é quando o escritor ele torna uma parte da história uma coisa mais ilógica, mais irreal, né, que ela é facilmente criticável, só que é porque fica realmente estranha para o leitor, né? Então eu tinha dado um exemplo de um aluno meu que ele fez uma história sobre um entregador de pizza que ele fica preso num prédio em construção, mas como eu falei no outro vídeo, né, não aconteceu nada para que ele realmente ficasse preso, então ficava ilógico. E mesmo que ele tivesse ficado preso, né, ele estava bem, por assim dizer, né, não tinha nenhum problema e ele poderia ter um mundo de opções para poder chamar a atenção de alguém ou pedir ajuda. Ok. Então, se isso é um furo, né, como é que você usa o furo? O que é o bom furo de roteiro, né? Usar um furo de roteiro. Quando é feito proposital, o autor ele usa desse artifício para que a história fique interessante. Nesse caso, não é um erro, é um bom furo de roteiro, por assim dizer. É uma coisa que ela foi pensada. Uma história que usa muito bem isso é a história O Veado e a Onça, de Elza Fiuza. Essa é uma história que é basicamente um veado e uma onça que eles não se conhecem. Eles queriam construir uma casa. E, coincidentemente, cada um deles acaba por fazer uma parte da casa sem que o outro saiba disso. Então, o primeiro ele chega e alisa o terreno, o segundo chega e constrói alicerce, o outro chega e constrói parede, e eles estavam fazendo isso em dias diferentes. Só quando a casa está pronta que eles descobrem que os dois tinham feito a casa e agora eles vão morar juntos. Qual que é o furo de roteiro nesse caso? O que torna ilógico ou criticável, né? Porque fica óbvio que, né, se tem duas pessoas construindo uma casa, né? Então, se um construiu o alicerce, a hora que ele volta, não vai ter lá parede que ele não construiu. Então é óbvio que teria mais alguém mexendo naquele terreno, mexendo naquela construção. Porém, isso aí foi um artifício que a autora utilizou para que a história ficasse interessante, porque isso obrigou os personagens a morarem juntos, né? Eles entraram num acordo que eles iam morar juntos. E o que fica interessantíssimo, né, é porque como o veado ele é um herbívoro e a onça é uma carnívora, você fica imaginando que isso não vai dar certo, né? E eles ficam tentando assustar um ao outro para que o outro saia da casa. Então é uma história bem interessante. Inclusive, a onça, a gente até imagina os métodos que ela pode fazer para tentar assustar o herbívoro. Agora, o jeito que ele conseguiu fazer isso na história para assustar a onça, né, foi impressionante. Eu gostei muito dessa história. Ela é bem curtinha, né, mas ela é bem bacana. Apesar do que eu estou falando, ela não é uma história para criança, né? Ela parece, às vezes ela tem umas imagens que parece que é feita para criança, mas ela é uma história que ela é feita mais para ser interessante para todos os públicos. Eu acho que para adultos principalmente é uma história que ela fica muito engraçada, muito interessante mesmo. O final é bem bacana, né? O final fica sendo meio mítico, né? Como se fosse uma lenda. Bom, né? Esse é um exemplo, né, de como você pode usar uma coisa, o que parece ser um furo, mas você vai descobrir que não, né? Talvez seja um pouco de Deus Ex Machina, mas fica uma coisa bem interessante, né? Uma coisa que talvez seja furos de roteiro, mas nem tanto, é que certas coisas elas não vão ter explicação mesmo. Elas estão lá na história e elas não vão ter explicação. Esse meu aluno ele fez basicamente 3 histórias. Numa outra história, né, que essa do entregador, né, que foi a primeira que eu citei para vocês no começo do vídeo, mas ele fez uma segunda de uma pessoa que meio que se funde a uma astronave. E basicamente a gente não sabe como é que isso é feito, né? Então realmente parece talvez um furo, mas não é um furo, né? Ele é um artifício, né, para que a história fique interessante, né?
E é porque ele basicamente seria um humano que fundiu uma nave espacial e agora ele tinha que. Ele, ele vai levando os tripulantes e etc. Fica até. É uma história curtinha também, mas é até interessante o artifício que ele usa e o final ele é bem emocionante, né? Mas. Então é um tipo bom de história. Outro que não é um furo, né? É porque certas coisas não têm explicação e não precisam de explicação, tá? Por exemplo, a magia. Você não necessariamente precisa explicar de onde vem a magia. Muita gente tenta, né? Falar de onde vem e etc. Mas em termos, às vezes até as explicações são interessantes, são muito boas. Mas a magia é uma coisa que ela não precisa ser realmente explicada, né? Numa obra, a magia ela tá lá, ela existe. Lembrando que magia seria qualquer habilidade que os personagens possuem de alterar o mundo, fazer uma coisa não natural, por assim dizer. Então a magia ela não precisa ser explicada. Não explicar certos detalhes na história, né, a depender do que você está fazendo, é claro, não é um furo de roteiro. Por exemplo, as ficções científicas, né, quando você lê qualquer história sobre ficção científica, você não precisa dizer como que a tecnologia está realmente sendo feita. Você não precisa, você pode até ter uma explicação, que ela pode ser bacana, igual eu falei, né? Mas você não vai ter. Muitos filmes, por exemplo, mexem com viagem no tempo. E a viagem no tempo, os personagens estão simplesmente viajando no tempo. O pessoal que faz roteiros de filmes ou livros, eles usam vários artifícios, né, para mostrar como é que está sendo feita, de alguma forma, mas a própria viagem em si, às vezes, ela não é explicada, né? Então, ela é um artifício que não precisa ser, porque o enredo ele está tentando te passar, no caso das viagens do tempo, o enredo ele tenta te passar que aquilo é um tipo de é um roteiro que ele vai desbravar como vão ser os acontecimentos de acordo com o que o autor está querendo dizer. Se vai dobrar em linhas temporais, se alguma coisa tem que ser mudada no passado e por aí vai. Então, esse foi um vídeo sobre os furos de roteiro, né? Foi praticamente uma parte 2, mas é isso aí. Inscreva-se no canal, deixa o like se gostou e até uma próxima.